Só que peraí, de onde que vinha esse dinheiro? Para você entender isso, eu preciso te explicar uma coisa que aconteceu alguns meses antes. No Brasil, existe uma regra que limita quanto o governo pode gastar por ano. Ele é o famoso teto de gastos. Essa regra foi criada no governo Temer e basicamente dizia o seguinte: o governo só pode aumentar os gastos de acordo com a inflação do ano anterior. Só que o Lula ganhou a eleição e ele falou assim: peraí, eu prometi fazer um monte de programa social, mas se eu seguir essa regra do teto de gastos, eu não vou ter dinheiro para fazer nada. E foi aí que entrou a PEC da transição. O Congresso aprovou uma exceção para 2023 e eles falaram: tá bom, Lula, você pode gastar 145 bilhões a mais do que o teto permite. E era tudo que o governo queria. Com esse espaço veio o aumento do Bolsa Família. E em seguida, em fevereiro, veio outra medida importante. O salário mínimo subiu para R$ 1.320. Era o primeiro ganho real do salário mínimo em 4 anos. O problema é que só o Bolsa Família ia gerar de custo 14 bilhões por mês. São 170 bilhões por ano. Ou seja, o Bolsa Família sozinho já era maior que os 145 bilhões da PEC. Isso sem contar todas as outras políticas que o governo queria fazer. Eles sabiam que eles precisavam arrecadar mais. E qual é a forma mais rápida de arrecadar mais? Aumentando impostos. E logo depois, em março, o Haddad anunciou o arcabouço fiscal. Lembra do teto de gastos que eu mencionei antes? Pois é, o arcabouço surgiu para substituir o teto de gastos. A ideia era a seguinte: ao invés de limitar os gastos pela inflação, o governo podia aumentar os gastos até 2,5% acima da inflação todo ano. E em maio, a Câmara aprovou o arcabouço fiscal. E um mês depois, em junho, o Senado também aprovou. Foi uma vitória enorme para o Lula e para o Haddad. Só que o Senado fez algumas modificações no texto. E quando isso acontece, o projeto precisa voltar para a Câmara aprovar essas mudanças. Mas a essa altura, o governo já estava comemorando porque sabia que ia passar.